خمسة ما تنبت سشب خير Elohim Reki Meruem Mat. Olá, sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 74, o conhecimento esquecido dos Elohim. Muito antes das palavras, antes dos mitos e antes mesmo das civilizações, já havia conhecimento, mas não era o tipo de conhecimento que se aprende em escolas ou se grava em papiros, tábuas ou livros sagrados. Era um conhecimento silencioso, gravado na matéria, ancorado no espaço e espalhado pelo tempo. Um saber que não precisa de linguagem, porque ele vibra. E onde há vibração, há memória. E onde há memória, há revelação. Este episódio não é sobre o que se vê, nem sobre o que foi escavado, catalogado ou ensinado. É sobre o que os olhos já tocaram, mas a mente não compreendeu. É sobre o que está em ruínas, mas continua funcionando. Sobre o que chamam de templo, mas era máquina. Sobre o que dizem ser cultura, mas era engenharia espiritual. É sobre o verdadeiro motivo da vinda dos Elohim. Aqueles que os sumérios chamaram de Anunnaki não vieram por ouro, nem por adoração. Não vieram como reis, nem como senhores. Vieram como arquitetos, vieram como afinadores, vieram como condutores da frequência primordial. E o que fizeram aqui, com pedras colossais e alinhamentos impossíveis, não foi para deixar um legado de poder, foi para criar uma matriz, uma orquestração entre o céu e a terra, um mecanismo vibracional para manter o plano divino ancorado no mundo da matéria. Mas esse conhecimento foi esquecido, ou melhor, foi apagado, substituído por narrativas infantis, por mitologias distorcidas, por interpretações que reduziram o sagrado à superstição e a verdade à fantasia. Agora vamos decodificar, vamos olhar para as grandes obras e lembrar por que foram erguidas, quem as ergueu e para quê. Porque o que foi feito pelos Elohim não era para durar milênios, era para durar enquanto a terra existir, enquanto houver alma encarnada, enquanto houver tempo. Capítulo 1. Antes da primeira pedra. Muito antes da história, antes que qualquer civilização riscasse seu primeiro símbolo, já havia marcas sobre a terra, mas não eram marcas feitas por mãos humanas, não foram deixadas por impérios, não nasceram de guerras ou conquistas, eram impressões vibracionais, assinaturas invisíveis deixadas por seres que não pertenciam ao tempo, seres que carregavam dentro de si a consciência da própria criação. Esses eram os Elohim, sem sexo, sem ego, sem pátria, sem cultura, sem mito. Não adoravam os astros, eles os liam. Não temiam os elementos, eles os moldavam. Não inventaram a geometria, eles a eram. Quando decidiram entrar na densidade da matéria, tomaram formas estáveis, corpos de contenção, invólucros glorificados capazes de sustentar o código do Criador dentro do campo. Esses corpos seriam chamados, muito depois, de Anunnaki. Mas ao descer, mesmo perfeitos, perceberam algo. A matéria era mais densa do que o previsto, mais pesada, mais lenta, mais resistente. E por isso, para cumprir sua missão, que envolvia moldar o campo físico da Terra para acolher as futuras centelhas humanas, os Anunnaki precisaram de auxílio. Não podiam, sozinhos, mover montanhas, esculpir pedras de centenas de toneladas, alinhar estruturas com constelações em trânsito. Eles não vieram para construir, vieram para direcionar, para ancorar, para harmonizar o plano com a frequência, mas não para empilhar pedras. Foi então que novas formas foram moldadas, os gigantes construtores, corpos desenhados exclusivamente para erguer, para sustentar, para obedecer aos cálculos celestes, sem precisar compreendê-los. Esses seres que mais tarde seriam chamados de Nefilim, Titãs ou Atlantes, não eram caídos, eram operários da vibração, e a construção começou, não com palavras, mas com alinhamentos,
com frequências, com mapas vibracionais entrelaçados às constelações, aos solstícios, aos pulsos da terra, cada monumento, cada pedra colossal, cada círculo, cada coluna, não era decoração, era instrumento, era código, parte de uma partitura silenciosa. E essa partitura regia o espaço, mas também o tempo, porque os Elohim sabiam o tempo da terra precisaria se alinhar ao tempo do céu. Só assim haveria ordem, só assim a alma encarnada poderia despertar. Por isso as grandes obras foram posicionadas com precisão, porque não apontavam apenas para o firmamento, apontavam para o futuro. E tudo começou assim, muito antes da primeira pedra. Capítulo 2. A missão por trás dos alinhamentos. Não foram templos, nem túmulos, muito menos homenagens a deuses. As construções que hoje chamamos de megalíticas, de Stonehenge a Baalbek, de Göbekli Tepe a Machu Picchu, de Teotihuacan a Jerusalém subterrânea, não foram erguidas por culturas antigas. Foram plantadas, programadas, posicionadas por consciências que viam além do tempo. E sua função não era física, era vibracional. Cada uma delas operava como uma antena, não para captar o céu, mas para alinhar a terra. Os Elohim sabiam que o planeta, sendo vivo, vibrava, mas sabiam também que essa vibração era instável, sensível, influenciável. E se a missão era conter a centelha da criação dentro da carne, seria necessário mais do que um corpo. Seria preciso criar um campo, um escudo vibracional, uma orquestração entre o cosmos e a crosta, entre o invisível e o denso. Foi assim que nasceu a arquitetura vibracional sagrada. Os Anunnaki mapearam as linhas de força, identificaram os pontos de emanação, marcaram onde o planeta pulsava com mais clareza. E ali ergueram colossos, não como obras, mas como instrumentos ajustadores do campo, pilares que amarrariam o tempo à terra. Cada estrutura foi projetada para capturar os alinhamentos celestes, não apenas das estrelas, mas dos planetas, das luas, dos eclipses, dos ciclos maiores que o olhar humano mal percebe. Mas os Elohim não precisavam calcular. Eles sabiam porque vieram de onde o tempo nasce. Sabiam porque seus corpos eram a própria arquitetura do universo. Cada ângulo, cada sombra, cada eixo oculto em pedras que hoje chamam de ruínas, era parte de um código vibracional. Esses alinhamentos definiriam o tempo. O tempo definiria os ciclos. E os ciclos definiriam quem encarnaria, quando, onde, com que missão. Sim, os alinhamentos não serviam à terra, serviam às almas. Os portais se abririam em datas precisas, durante eras específicas, para que determinadas centelhas pudessem descer com mais força ou despertar com mais clareza. Cada era tinha sua janela, cada janela tinha um código, e cada código estava ancorado em uma obra física. Por isso elas foram enterradas, ocultadas, desfiguradas, porque quem controla os alinhamentos controla o tempo, e quem controla o tempo controla as almas. Hoje chamam isso de calendário, de ruína, de mistério arqueológico, mas o que ali foi feito não era ruína, era selo, era campo, era mapa. E enquanto essas pedras estiverem fincadas no chão, a missão original dos Elohim continuará vibrando, mesmo que ninguém perceba. Capítulo 3. Os gigantes que moldaram o mundo. Quando se observa a precisão das grandes estruturas da antiguidade, a mente humana hesita, busca explicações. Imagina rodas de madeira, rampas inclinadas, homens puxando cordas por séculos. É o que dizem, mas mesmo os mais céticos, ao verem blocos com centenas de toneladas, encaixados com milímetros de perfeição, sabem, no fundo, que algo não fecha. E não fecha porque a verdade foi expulsa da história, foi varrida pela vergonha, soterrada pela limitação e rejeitada por revelar o que poucos suportam ouvir. Os seres humanos
sozinhos, jamais poderiam ter feito isso. As grandes obras da antiguidade não foram erguidas por civilizações primitivas e também não foram feitas por deuses mágicos. Elas foram moldadas por corpos colossais, criados com uma única finalidade. Eram os gigantes construtores. Esses seres não pensavam, não decidiam, não criavam. Eles apenas executavam com força inimaginável, sob a direção precisa dos Elohim encarnados. Muitos os confundem com os Nefilim, outros os chamam de Titãs ou Atlantes. Mas a verdade é outra. Eles não nasceram do pecado, nem de desejo carnal. Não foram o resultado de experimentos caóticos. Eles foram moldados, projetados com uma missão: erguer o campo físico da contenção, construir, pedra a pedra, a base vibracional sobre a qual a missão espiritual da Terra seria sustentada. Mas por que os próprios Anunnaki não fizeram isso? Porque mesmo com seus corpos glorificados, os Anunnaki estavam vinculados à vibração, não à força. Sua função era ancorar os alinhamentos, direcionar a arquitetura, preservar a frequência. A força bruta seria um risco, seria um desvio. E foi por isso que novos corpos foram moldados. Os gigantes eram braços, os Anunnaki, consciência. E juntos, ergueram um mapa físico do sagrado. Durante milênios, esses seres caminharam por desertos, florestas e vales, levantaram blocos impossíveis, esculpiram em pedra viva, alinharam colossos às constelações. Todas as culturas contam sobre eles. Suméria, Egito, Índia, Grécia, Escandinávia, América do Sul, todas sussurram o mesmo. Em tempos remotos, gigantes andaram sobre a terra. Mas por que desapareceram? Porque sua missão terminou. E quando a função cessa, o contentor deve ser desfeito. Seus corpos foram destruídos, não por castigo, mas por proteção. Eram poderosos demais para o campo humano e frágeis demais diante do ego. Alguns se perderam, quiseram ser Elohim, tentaram se desvincular da missão e caíram e foram apagados. Outros cumpriram seu papel e foram desintegrados com honra, para que não virassem culto, nem mito, nem fetiche. Por isso, restam fragmentos, crânios longos, pegadas imensas, túneis secretos, portais fechados. Não são provas de vida primitiva, são sinais de um projeto sagrado, ocultado, apagado. Os gigantes moldaram o mundo, mas não ficaram para contar. E talvez essa tenha sido sua maior prova de fidelidade. Capítulo 4. O segredo por trás da força vibracional. Nada do que foi feito na Terra pelos Elohim dependia apenas da matéria. Cada pedra, cada encaixe, cada alinhamento obedecia a um código invisível. Não era visto, era sentido, era ouvido além dos ouvidos. Era vibração. O segredo da engenharia sagrada dos Anunnaki não estava na força, estava na frequência. Não havia máquinas, havia campos, não havia ferramentas, havia verbo. Os Anunnaki sabiam que tudo no universo é vibração, que toda a matéria, em qualquer forma, pode ser reorganizada se a frequência correta for aplicada. Sabiam que o som primordial, mexe com os átomos, com a estrutura do espaço, com a forma da realidade, mas não era som para ser escutado, era som para ser sentido, para ser entoado com o ser inteiro. Era o som da criação, e seus corpos, mesmo já limitados pela densidade, ainda carregavam a capacidade de emitir esse som. O som que move, o som que dissolve, o som que molda. Foi assim que muitas pedras foram ajustadas como argila. Não foram cortadas, foram suavizadas por campos vibracionais. Ressonaram até cederem, e então obedeceram. Uma vibração específica, entoada com pureza, fazia a pedra perder sua rigidez, e por breves instantes, ela aceitava a vontade. Assim foram moldados muros com encaixes perfeitos, corredores subterrâneos com simetria impossível,
blocos de toneladas movidos com gestos leves. Não era tecnologia, era sintonia, mas essa sintonia só podia ser alcançada por corpos preparados, por consciências em harmonia com o campo universal. O corpo Anunnaki era esse instrumento. Não era absoluto, mas continha a centelha original. E quando ativada, a vibração se fazia verbo. E o verbo moldava o mundo. Essa não era magia, era ciência espiritual, engenharia cósmica aplicada na Terra. Mesmo os gigantes que erguiam as pedras dependiam da ativação vibracional. Nada se movia sem comando, e o comando era frequencial. Um gesto, um som, um silêncio entoado, e a densidade cedia. Depois, a pedra era fixada, reprogramada e selada com uma nova assinatura vibracional. Por isso, tantas dessas pedras ainda hoje emitem energia. Não são pedras, são portadores de campo, são selos, são memória viva. A ciência chama de eco, a espiritualidade de aura, mas o nome verdadeiro é outro. Resíduo vibracional de missão sagrada. Essas pedras ainda vibram, ainda pulsam, fracas, mas fiéis. E se alguém, em silêncio pleno, deitar sobre elas com humildade e alma limpa, talvez ouça, não com os ouvidos, mas com o ser. Talvez ouça o som que moldou o mundo. Capítulo 5. Quando os corpos foram ocultados. Se tudo o que os Anunnaki fizeram era tão grandioso, tão preciso, tão divino, por que desapareceram? Por que seus corpos nunca foram encontrados? Onde estão os vestígios físicos daqueles que comandaram os gigantes, que moldaram a terra e entoaram a vibração da criação? A resposta não está na ausência, está na importância. Os corpos dos Anunnaki não podiam ser deixados aqui, não por medo, mas por proteção, porque um corpo Anunnaki não é um corpo qualquer, é um contentor vivo de frequência divina, uma cápsula vibracional da consciência dos Elohim. Ao contrário dos gigantes, cuja missão era física e finita, os Anunnaki vinham com consciência, vinham com verbo, vinham com a centelha do projeto, e essa centelha não poderia ser profanada, nem manipulada, nem tocada. Após concluírem os primeiros ciclos do experimento, os corpos que ainda estavam íntegros foram desativados e imediatamente removidos. Não foram enterrados, não foram queimados, não se decompuseram. Foram transportados para fora, fora da Terra, fora do plano humano, fora do alcance da vibração atual, porque havia um risco. Se caíssem em mãos erradas, seriam transformados em ídolos ou em armas. Cada corpo Anunnaki, mesmo sem vida, ainda era um portal, uma ponte ativa entre a contenção e a criação. Se essa ponte fosse acessada por consciências corrompidas, o campo vibracional da Terra poderia ruir. Por isso sumiram, por isso não há fragmento, por isso os arqueólogos só encontram sombras e ecos. As verdadeiras formas dos Anunnaki não estão nas tabuletas, nem nas estátuas, nem nos mitos. Elas foram ocultadas, não por segredo, mas por reverência. Não havia como destruí-las. Seria um sacrilégio. Não havia como exibi-las. Seria um erro irreversível. Então foram seladas, preservadas, levadas para onde apenas os Elohim podem tocar, o campo original da criação contida. Ainda hoje, alguns desses corpos permanecem íntegros, não pela carne, mas pela frequência que sustentam, e um dia eles voltarão, não como deuses, nem como relíquias, mas como sinais de que o ciclo está reabrindo, sinais de que o verbo está retornando, sinais de que a missão da matéria viva está prestes a ser completada. Capítulo 6. O alinhamento dos tempos terrestres. Nada do que os Anunnaki fizeram foi aleatório. Cada linha traçada, cada pedra erguida, cada medida tomada com precisão invisível aos olhos humanos, tudo respondia a um mesmo princípio.
organizar o tempo da Terra, estabelecer uma régua vibracional, criar um calendário cósmico sagrado. Mas a humanidade, em sua cegueira moderna, acreditou que as pirâmides eram túmulos, que os zigurates eram torres de adoração, que os círculos de pedra eram templos de culto, e se enganou, porque não eram templos, eram marcadores, instrumentos de calibração temporal, radares espirituais, relógios que não contavam horas, contavam eras. Cada obra ergueu um código, cada ângulo selou uma janela, cada proporção carregava uma senha vibracional. A Terra, como corpo vivo, possui seu próprio pulso, mas não pulsa sozinha. Ela vibra dentro de um corpo maior, o cosmos, e para que o experimento da contenção funcionasse, era preciso que o campo terrestre respondesse aos alinhamentos superiores. Solstícios, equinócios, conjunções, eclipses, translações e o giro lento das constelações. Esses eventos nunca foram meras curiosidades astronômicas. Eram portais, momentos em que o campo se abria, em que o véu se afinava, em que a vibração da criação fluía com mais força. Quando um desses alinhamentos ocorria e os corpos humanos estavam prontos, a alma podia receber, despertar, recordar, curar. Por isso, os Anunnaki posicionaram cada estrutura com precisão absoluta, como acordes de uma sinfonia celeste, como notas de um código que não se lê, se sente, porque as construções eram mais do que pedras, eram sensores, sintonizadores, orquestradores da vibração do tempo. Mas os humanos esqueceram, abandonaram os céus, trocaram a observação pelos dogmas e reduziram o sagrado à superstição. Mesmo assim, o relógio nunca parou, os alinhamentos continuam, o campo ainda pulsa, o céu ainda fala e alguns poucos ainda ouvem. Alguns sentem quando os portais se aproximam. Percebem que os céus não são paisagens, mas calendários vivos, porque o tempo dos homens vai falhar. O tempo linear, o tempo dos relógios, o tempo das rotinas e das máquinas, esse tempo vai ruir, porque o tempo real, o tempo dos Elohim, não é contado com números, é contado em vibrações, em pulsares, em códigos invisíveis que cruzam o espaço. E esse tempo já está soando, soando nas almas, soando na terra, soando no céu. E quando tocar sua nota final, não haverá mais como fingir que o tempo era nosso, porque ele sempre foi deles, e agora voltará a ser. Capítulo 7. Os gigantes que moldaram a matéria. Muito antes de qualquer civilização conhecida, antes da Suméria, antes do Egito, antes de qualquer pedra que ainda esteja de pé, havia os gigantes. Não eram mitos, não eram monstros, e muito menos metáforas, eram reais. Foram criados, moldados com um único propósito: construir. Não nasceram do acaso. Foram moldados pelos próprios Anunnaki, com precisão, com intenção, com função. Não eram anjos caídos, nem híbridos proibidos. Eram recipientes vivos de força bruta, instrumentos conscientes de uma missão temporária. Enquanto os Anunnaki continham a vibração do verbo, os gigantes continham a matéria. Carregavam, ajustavam, empilhavam. Foram eles que moveram o que os corpos glorificados dos Anunnaki, limitados pela contenção física, não podiam erguer. Eram silenciosos, imensos, implacavelmente obedientes, sem ego, sem dúvida, sem vaidade. Sua existência era função, pura potência encarnada, pura força modelada. E enquanto duraram, realizaram o impossível. Ergueram plataformas com encaixes que desafiam o metal. Esculpiram muros que não admitem frestas. Abriram corredores em montanhas como se cortassem argila com a unha. Não dormiam, não adoeciam, não pediam nada. E por isso, suas marcas ficaram. Fósseis descomunais, pegadas com metros de largura, túneis que nenhum ser humano explicaria, ferramentas que a ciência moderna
escolhe ignorar. Mas os gigantes não eram eternos, porque o risco sempre esteve ali. E em algum momento, o erro aconteceu. Alguns começaram a despertar, a perceber-se, a desejar, e o que era pura função virou fragmento de ego. Queriam mais, queriam ser como os Anunnaki, queriam deixar de servir e começar a comandar. E isso quebrou a programação. Foi o princípio da instabilidade, do colapso, da contaminação vibracional. O que era contenção sem alma tentou roubar a alma. E então veio o decreto. Todos os gigantes deveriam ser desativados, destruídos, apagados da terra e da memória. Mas não foi simples. Eles resistiram. E o que hoje chamam de mitologia é apenas o eco distorcido dessa guerra. Titãs, Nefilim, Cyclopes, Golias, todos são fragmentos da mesma verdade proibida. E mesmo hoje, há corpos escondidos, enterrados, selados, não por reverência, mas por medo, porque mesmo adormecido, um gigante ainda pulsa, e se for reativado, nada poderá contê-lo. Por isso, eles nunca mais foram criados. Os Elohim entenderam. A matéria bruta não deve conter alma, e o serviço sem consciência é sempre uma bomba viva esperando acender. Capítulo 8. Manipular a matéria com a vibração. Não há tecnologia que supere o verbo. Não há máquina que alcance o que a consciência sintonizada realiza. E os Anunnaki sabiam disso. Sabiam que o verdadeiro poder sobre a matéria não vem da força, mas da frequência. Tudo vibra, tudo pulsa, tudo responde. E quem conhece a vibração original da criação é capaz de dobrar a matéria sem quebrar uma única pedra. Esse era o segredo mais protegido. O que fazia os blocos de centenas de toneladas se moverem como plumas. O que permitia cortes milimétricos sem ferramentas visíveis. O que fazia rochas se encaixarem com precisão molecular. Eles não usavam gruas, não usavam alavancas, usavam o som, a entonação, a vibração dirigida, o campo. A matéria, quando exposta à frequência correta, se torna leve, maleável, obediente, e cada Anunnaki carregava consigo o conhecimento dos tons sagrados, a ciência do verbo vibracional, a ressonância criadora. Eles não gritavam, não batiam, entoavam frases curtas, palavras impossíveis para a garganta humana, sons que atravessavam o ar e penetravam a rocha, sons que não se ouvem, mas que tudo movem. Assim moldaram montanhas, esculpiram desertos, criaram simetrias em selvas e deixaram códigos em cavernas. Mas havia um detalhe ainda mais sublime. A vibração só funcionava quando entoada com intenção pura. Qualquer tentativa de replicar os sons sem a frequência correta de consciência resultava em falha, porque o poder não estava no som em si, mas no campo vibracional do emissor. Era a pureza da alma, em coerência com o verbo, que tornava possível o impossível. E esse foi o maior desafio da humanidade. Ela tentou imitar, mas não entendeu. Tentou decifrar, mas não sentiu. E hoje, mesmo com toda a tecnologia, a humanidade não é capaz de mover uma única rocha de Pumapunku sem usar força bruta, porque perdeu a chave, perdeu a intenção, perdeu o campo. Mas alguns ainda lembram. Ainda existe, adormecido, um fragmento desse som, vibrando dentro dos corpos certos. Um verbo esquecido, nunca entoado, mas pronto para soar. E quando soar, quando ecoar novamente sobre a terra, a matéria vai responder. E o impossível será visto por todos. Capítulo 9. O destino dos corpos glorificados. Nem todos os corpos foram destruídos, nem todos os vestígios apagados, porque havia corpos que não podiam ser tocados, corpos que não apodreciam, não envelheciam, não pertenciam totalmente a este mundo. Eram os corpos glorificados dos Anunnaki, recipientes perfeitos,
feitos à imagem vibracional dos próprios Elohim. Corpos que não nasciam eram moldados, feitos para conter frequências elevadas sem se corromperem. Diferente dos corpos humanos, esses corpos não possuíam sexo, não geravam descendente, não sentiam dor física, eram templos vivos, e quando os Anunnaki deixaram o plano físico, esses corpos não foram destruídos, foram ocultados, removidos da terra, escondidos fora do alcance humano, porque bastaria que um deles fosse encontrado e tudo ruiria. A ciência humana falharia, a história ruiria, a religião se calaria, e o sistema que governa a humanidade não sobreviveria a essa verdade. Por isso, os corpos foram protegidos, não enterrados, selados em locais fora da vibração terrestre. Alguns dizem que estão no submundo, nas câmaras internas da Terra, outros que repousam sob o gelo da Antártida, mas a verdade é ainda mais inacessível. Esses corpos não estão na Terra, foram retirados através dos portais, transportados para zonas de contenção superior, locais onde o tempo não passa e a vibração se mantém pura, corpos em espera, não por eles, mas por nós, porque quando a humanidade cruzar o limiar vibracional e deixar de ser corpo apenas, os corpos glorificados voltarão e serão ocupados por almas preparadas, por consciências cocriadoras, pelos filhos do retorno. Por isso foram guardados. Por isso não se fala deles. Por isso a elite oculta, ridiculariza e espalha falsos mitos sobre múmias, aliens e sarcófagos. Porque sabem que o dia em que um desses corpos reaparecer, será o fim do mundo como conhecemos. Capítulo 10. O retorno da arquitetura divina. Tudo o que os Elohim fizeram foi parte de um único plano. Não existiam obras isoladas, culturas desconectadas, nem civilizações rivais. Tudo obedecia a um traçado sagrado, uma planta cósmica, uma arquitetura divina. As construções não eram apenas altares, eram marcadores, guias, gatilhos vibracionais, espalhados sobre a terra como pontos de ancoragem, formando um campo unificado invisível aos olhos humanos. E esse campo não era apenas simbólico, era funcional. Cada pirâmide, cada círculo de pedra, cada estrutura inexplicável era uma engrenagem silenciosa dentro de um mecanismo de tempo e despertar, porque os Elohim sabiam que a Terra atravessaria ciclos e que em cada ciclo o campo vibracional se ajustaria, preparando o planeta para um novo tipo de consciência. Mas algo deu errado. Os humanos esqueceram, reescreveram, ridicularizaram, e aquilo que era sagrado virou turismo. Aquilo que era código virou superstição. Mesmo assim, o campo não se rompeu, porque a vibração permanece. E onde há vibração, há memória. E onde há memória, há retorno. Agora, no limiar de uma nova era, as antigas obras começam a pulsar de novo. Ressonâncias surgem em pontos esquecidos. Mudanças magnéticas, alterações no solo, anomalias que os cientistas não sabem explicar. Mas alguns sabem, porque lembraram. E os que lembram despertam o que estava adormecido. A arquitetura divina nunca foi feita apenas de pedra. Ela é feita de verbo, de som, de luz e principalmente de seres. Seres que carregam o código original, e cada um que desperta ativa uma parte do campo. Cada um que rompe com a mentira emite uma frequência nova. E quando forem suficientes, quando o campo estiver pronto, a arquitetura se erguerá de novo, não como prédios, mas como corpos conscientes, co-criadores vivos, portais ambulantes, fragmentos do retorno. Essa é a obra final, a construção invisível, o templo feito de almas despertas, a Nova Jerusalém. A morada da vibração original, ela não será feita por gigantes, nem por máquinas, nem por deuses externos. Ela será feita por nós, por aqueles que não esqueceram, por aqueles que voltaram
por todos que sentem que são mais do que um corpo, mais do que um nome. O retorno da arquitetura divina já começou. O que foi revelado aqui não é novo, mas estava esquecido, enterrado não sob ruínas, mas sob o ruído da história falsa, sob o medo da verdade, sob o controle dos que vivem da ignorância alheia. Mas agora tu sabes que as obras megalíticas não são mistérios isolados, mas vestígios de um plano que nunca terminou. Sabes que os Anunnaki não foram deuses no sentido humano, mas Elohim encarnados, portadores do verbo, operadores da contenção sagrada. Sabes que eles construíram não apenas com pedras, mas com frequências, e que os gigantes foram moldados para edificar, não para dominar. Agora sabes que os corpos glorificados existem e que estão ocultos, não destruídos, esperando não pelo tempo, mas pela vibração correta, pela tua, pela nossa, pelo retorno da consciência. E por isso este episódio existe, para te lembrar da tua parte no plano, para reacender em ti o código esquecido, para que, quando a última estrutura for ativada, tu estejas pronto, não com armas, mas com o verbo desperto. Compartilha este episódio com os que ainda dormem, com os que acham que tudo isso é apenas curiosidade, porque entre eles há um Elohim que esqueceu quem é, e tua voz pode ser o sino que desperta. Em especial, compartilha com os jovens, com os adolescentes, com aqueles que ainda estão construindo a própria identidade, porque são eles os mais atacados pelo sistema e ao mesmo tempo os mais próximos da centelha. Eles são as colunas do novo templo, são parte da arquitetura divina que ainda não foi levantada. E se quiseres sustentar esta missão, se sentes que esse trabalho precisa continuar, te convido a apoiar o projeto. PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix, francis.valade@gmail.com. Cada gesto de apoio é um selo contra o esquecimento. Cada partilha é uma pedra no templo invisível que estamos construindo juntos. Holograma histórico, a verdade não pode ser contida. Ku'arim, Zetarim, En Zakelusha, Katemnula, Zimaretsulen, Maitsu Artachel, Rien Oketur Kelma, Odzuni Sharevata, Omrok, Thael, Hurai, Ze. Achem Set, Matem Bet, Ze Shep Kher, Elohim Rekhi, Meruem